Quando se chega no estado de morte aqui, como Jesus chama aquela igreja e diz sobre aquela igreja, vocês dizem estar vivos, mas vocês estão mortos, é muito difícil uma pessoa que chega num estado tão profundo de frieza, de dureza, para com Deus ser restaurada, sem antes passar por um processo de disciplina de Deus, de correção, muitas vezes de sofrimento, para a pessoa então ser amolecida, acordar, se despertar para as coisas de Deus novamente. É muito difícil uma pessoa que chega num grau profundo de letargia, de sonolência espiritual, reagir às coisas de Deus, e por isso muitas vezes nessa hora não resta outra solução a não ser Deus vir de uma forma mais severa para trazer essa pessoa de volta. E quem sabe, pela ação do Espírito Santo na sua vida, você aqui, ultimamente, esteja preocupado seriamente com a sua espiritualidade. Quem sabe você já esteja percebendo na sua vida com Deus sinais de morte, de sonolência em relação à sua vida com Deus. A questão que fica é como evitar a morte espiritual. Não, aqui o texto não fala daquela morte espiritual de Efésios, mortos em delitos e pecados, os mortos espiritualmente que não se converteram e que vão para o inferno. Não, aqui morte é um sentido figurado de sono diante de Deus, de um estado de enfermidade espiritual, de pessoas que se esfriaram, que permitiram a sua vida espiritual não ser mais a mesma. Como nós podemos ser reavivados se temos demonstrado sinais de sonolência na nossa vida espiritual? Como nós podemos ser revitalizados? O próprio Jesus aqui traz a solução nessa carta que foi endereçada à igreja de Sardes. E ele diz assim para nós e para aquela igreja: você pode ser reavivado. Primeiro, Jesus, ele diz que aquela igreja, a maioria ali, estava morto. E agora o Senhor diz: apesar dessa situação, você pode receber um reavivamento, você pode ser reavivado. No versículo 2 do texto que nós fizemos a leitura, havia cristãos em Sardes que ainda estavam vivos, mas caminhando para a morte, para o sono espiritual. Estavam quase mortos, muitos ali estavam vivos, mas doentes, alguns na UTI da fé, mas ainda restava um pouco de vida cristã, ainda restava um pouco de sensibilidade para as coisas de Deus e para a pessoa do Senhor. E nós podemos agora, a partir desse ponto, fazer uma analogia, usando Jesus, a figura de Jesus aqui, para com a igreja de Sardes, comparando com o médico, não mais com o médico legista, como ele aparece no começo da carta, como aquele médico que entra numa igreja como um médico legista e só assina o certificado de óbito de muitos crentes daquela igreja. Agora ele aparece como um médico especialista em curar pessoas que estão fracas na fé, doentes espiritualmente, que estão indo para um caminho de morte. E o que o médico soberano receita aqui, que tratamento ele nos indica para que possamos receber um reavivamento, se é que precisamos dele, se é que temos trilhado caminhos onde nós percebemos em nossa vida cristã sinais de sonolência espiritual. Em primeiro lugar, aqui Jesus ele faz um alerta. Ele diz: retorne à vigilância. Primeira coisa, para alguém que está indo para um caminho de sonolência, de morte em relação à sua vida com Deus, é a seguinte: retorne à vigilância. Jesus, como médico, ele faz um alerta aos seus pacientes aqui, que é a própria igreja dele. Ele é como se fosse aquele médico que chama o paciente no consultório, porque depois de
ver os exames daquele paciente, o médico ali constatou que aquele paciente está numa situação crítica. Então ele chama o paciente que chega no consultório e o médico então ele não alisa naquela hora, porque ele está vendo um paciente ali muito acomodado. E o médico então ele faz um alerta, ele chama a atenção do paciente, ele é até um pouco ríspido, ele é firme com o paciente. E ele olha nos olhos do paciente e diz o seguinte: você precisa acordar para a sua saúde. Porque se você continuar desse jeito, vivendo dessa forma, sabotando a sua saúde, se você continuar comendo gordura do jeito que você está comendo, eu não dou mais 5 anos de vida para você. E aí a pessoa que vai ali, que estava levando as coisas na brincadeira em relação à sua saúde, a tendência é acordar. Quase caí da cadeira. Como assim? 5 anos? Jesus ele faz isso com a igreja aqui. Ele diz o seguinte: vocês estão indo para um caminho de morte, e vocês precisam acordar enquanto é tempo, vocês precisam voltar para a vigilância. Esteja atento, diz o Senhor. Outras versões dizem: sejam vigilantes. E ser vigilante aqui traz a ideia de acordar, de cuidar bem da saúde espiritual, de voltar a cuidar bem da nossa vida com Deus, dar atenção devida ao nosso relacionamento com Cristo. Porque alguém que está indo a passos largos para um caminho de morte, de letargia, de sonolência espiritual, é alguém que deixou de cuidar bem da sua vida cristã, da sua vida de comunhão com o Senhor. Jesus diz: você precisa estar mais atento às questões espirituais, precisa acordar, despertar para a realidade daquilo que é mais importante, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, quando a gente descuida da nossa vida cristã, da nossa vida devocional, da nossa vida com o Senhor, quando a gente para de prestar atenção devida na nossa vida espiritual, a tendência é irmos relaxando, irmos nos acomodando espiritualmente, permitindo brechas na nossa vida para o pecado, e é ali que muitas vezes o diabo vem e entra e arruína a nossa vida.